Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Vamos iniciar orando. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo que o Senhor nos dá. Obrigado pelo dia que se finda. Obrigado pela noite que se inicia. Te louvamos, ó Pai, pelo teu amor e pela tua providência. Obrigado pelas canções que tivemos há pouco, a tua palavra cantada, que nos faz refletir sobre a nossa vida, que faz adorarmos a Ti. Obrigado, Pai, por todo esse tempo bom que o Senhor tem nos dado. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presentes. Abençoe-nos agora na exposição da Tua palavra e abençoe-nos também no momento de oração, em nome de Jesus. Amém. A você que está chegando agora, boa noite. Vamos continuar o nosso estudo no livro de Atos. Hoje, capítulo 12, versículos de 6 até o 19. Atos 12, de 6 até o 19. Depois do estudo, nós teremos os momentos de oração. Atos 12, de 6 a 19. Atos 12, de 6 a 19. Hoje eu usarei a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma versão da Bíblia num português um pouco mais contemporâneo. Versículo 6. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. Então vamos lembrar que Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, o chamado Herodes Agripa I, né? Neto de Herodes o Grande, filho de Aristóbulo, né? Falei sobre ele ontem. Havia matado o apóstolo Tiago, irmão de João, né? Filho de Zebedeu, e prendido Pedro. E o seu intento era, após a Páscoa, também matar Pedro. Mas Deus interveio, né? Tiago, foi a vontade do Senhor que ele padecera por este martírio. Agora Pedro ainda tinha algo a acontecer. Então, veja, é a vontade de Deus soberana sobre esta ação, né? Tiago aprove ao Senhor que fosse dado ao martírio e Pedro não. Pedro foi liberto da prisão. Lucas é rico em detalhes em dizer que ele estava preso, então ele estava algemado com 2 correntes e preso a 2 guardas. Então veja, havia uma, uma algema, ela era comprida de correntes, né? Presa provavelmente nos pés ou nas mãos, ou pés e mãos, e ainda preso na mão de um soldado, um vigia específico, né? Então, Lucas quer deixar bem claro que a fuga de Pedro era impossível, dado a condição até exagerada de Agripa em colocar Pedro sob tamanha custódia aqui, sob tamanha proteção na cadeia. Versículo 7. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou, e disse: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Então aqui um anjo, um ser celestial, um mensageiro divino, né? um ser celestial, um ministro de Deus aqui, um instrumento do Senhor para libertar Pedro da cadeia. E à medida que o anjo chega, uma série de ações sobrenaturais começam a acontecer. A primeira delas, as algemas, que eram bem firmes, né, de ferro, bem trancadas, né, impossível se desfazer delas, ainda mais que ela estava presa, cada braço ou cada perna, em um soldado. Então, tinham 2 soldados acorrentados a Pedro e Pedro acorrentados a eles, justamente para que não houvesse fuga. Sobrenaturalmente, as algemas caem, né? Então, as correntes que estavam prendendo ele
são desfeitas. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Interessante que, mesmo diante da morte eminente que aguardava Pedro, ele estava dormindo, né? Então, interessante notar esse detalhe, que ele estava sem sandálias, estava à vontade, né? Então, ele não ficou amedrontado diante da possibilidade de ser martirizado. Provavelmente o próprio testemunho de Estevão, que já havia acontecido aqui em Atos, né? E é o próprio anúncio de Estevão em ver o céu aberto e a glória de Deus o aguardando, isto acabava sendo que um reforço para os apóstolos não terem medo, né? De serem martirizados, mortos por causa de Jesus. Então ele se veste e vai acompanhando o anjo. Versículo 9. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Então, veja, Pedro fica meio confuso nesse primeiro momento. Será que está acontecendo aqui realmente uma prisão? É real? Ou eu estou tendo uma visão, algum êxtase, etc. Mas daqui a pouco ele vai dar conta que não era visão, né? Que era algo real que estava acontecendo. Então, veja, esse encontro com o divino, com o anjo e as coisas que estavam acontecendo, são tão sobrenaturais que o próprio Pedro fica confuso se realmente aquilo está acontecendo ou ele está tendo uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto de guarda. Então veja como Lucas é rico em detalhes para dizer que o cárcere, a cadeia, estava muito bem guardada. E chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. Então ele faz questão até de descrever um portão muito grande, muito seguro, né? De ferro, muito bem trancado, né? O portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então veja, a missão do anjo é libertar Pedro da cadeia. O anjo simplesmente insiste para que Pedro se vista logo e o acompanhe. Mas veja, o anjo não traz nenhuma mensagem. A função específica desse anjo enviado pelo Senhor é tirar Pedro da cadeia. Veja que não há um diálogo entre Pedro e o anjo, né? A função deste anjo é só libertá-lo da cadeia. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: Agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer, ou seja, matá-lo. Mesmo porque ele já tinha notícias de que Tiago, seu amigo, seu chegado, seu companheiro de ministério, apóstolo como ele, foi chamado pelo Senhor, inclusive nas mesmas circunstâncias, eram pescadores, né? Então tinham toda uma intimidade, eram conhecidos com certeza, talvez já antes do chamado de Jesus. Então, provavelmente ele estava muito triste pela partida do seu amigo, né? Mas visto o que havia acontecido, ele achou que o seu fim também era iminente, que ele seria martirizado. Mas agora ele compreende que não, que Deus quis poupá-lo. Então, Herodes, e quando fala que os judeus, se referindo, né, aos religiosos, principalmente aos que compunham o sinédrio, o conselho religioso da época. Quando Pedro, versículo 12, quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Então, aqui aparece o nome de João Marcos. João Marcos, que é chamado de Marcos, muito provavelmente foi o autor de Marcos, o evangelho mais antigo escrito, né? Uma figura importante aqui para o Novo Testamento, né? Vamos dizer que Marcos foi aquele que inventou esse gênero literário chamado evangelho, né? Quando ele conclui a sua obra, talvez ele não tinha imaginado, mas um gênero novo é criado, literariamente falando, né? O evangelho. Então, esse João Marcos é o mesmo Marcos que escreveu o evangelho de Marcos. Veja, ele não era apóstolo, tá? Às vezes a gente faz uma confusão, né? Lucas também não era apóstolo. Lucas
que escreveu o Evangelho de Lucas e que escreveu Atos, ele não era apóstolo, ele era médico, natural de Antioquia da Síria, companheiro de Paulo, né? Não era nem judeu. Então, tanto Lucas quanto Marcos não são apóstolos, enquanto que a autoria de Mateus e João é atribuída aos apóstolos, né? Ou pelo menos a tradição que remonta a estes apóstolos. Assunto para outro momento. Esta era uma casa importante, uma casa que talvez fosse um local de acolhimento dos apóstolos e dos discípulos. Muito provavelmente, esta Maria era uma mulher muito rica. A gente vai ver aqui pelos detalhes. Primeiro que a casa era muito grande para receber tanta gente. Versículo 13. No final do versículo 12. Muitas pessoas estavam ali orando. Então, muitas pessoas para eles aqui, mais que 100 pessoas com certeza. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rod, foi ver quem era. Então veja, olha que interessante. Bateu na porta da frente. Então, muito provavelmente, essa casa era cercada de muros e tinha ainda como se fosse uma pequena entrada, assim, para até chegar na casa principal, como se fosse ali um alpendre, algo assim. Então, uma casa grande, pessoas ricas. Interessante, né? Deus converte pessoas ricas, converte pessoas pobres, e no reino de Deus não tem essa distinção, né, de ricos e pobres, doutores e analfabetos. Há o que na comunidade cristã? Equalização. Os que nada têm acabam recebendo dos que têm, e assim todos têm alguma coisa. Uns recebem bens materiais e outros a dádiva de poder partilhar aquilo que Deus lhes deu, e isso chama-se equidade social, nós já falamos sobre isso, que é um princípio estritamente cristão, copiado depois por muitos pensadores que nem em Deus acreditavam. Mas todo princípio de igualdade, de equidade social, desse mutualismo, deste amor desprendido em cuidar uns dos outros, é de fundamentação cristã. Tá? Você não vai encontrar, pelo menos não com tamanha insistência, em nenhum outro aspecto filosófico, religioso e etc., que chegue aos pés do que a Escritura fala acerca do amor ao próximo, do amor de uns pelos outros. Tá? É que o pessoal tem uma mania de exaltar tanto a filosofia e tantos outros aspectos que, e não sei o quê, e a Bíblia é muito mais espetacular do que qualquer obra filosófica de qualquer autor dessa época. A Sêneca foi contemporâneo, enfim, né, um grande filósofo, mas não chega aos pés do que a Escritura Sagrada traz para a gente, porque é o livro, é a palavra de Deus. Enfim, versículo 13, né? Ele bateu na porta da frente, a empregada que se chamava Rod foi ver quem era. Então, uma casa grande, casa de gente rica, de gente bacana. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então, veja, ela ficou tão extasiada que, em vez de recolher Pedro, ela vai contar para todo mundo. Eles estavam orando por Pedro e agora Pedro estava ali na porta. Então eles disseram: Você está maluca? Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: É o anjo dele. Veja, eles estavam orando para que Deus abençoasse, libertasse Pedro, com certeza. E Deus responde às orações. E eles mesmos mostram incredulidade diante da palavra da empregada. Que coisa, né? Em vez deles irem lá conferir, né? Primeiro, não, você está maluco, ou seja, até uma agressão verbal nesse sentido. Tá maluca? Tá louca? Pedro está preso. Ora, não está orando para que ele fosse liberto? E aí, a ponto de dizer, não, não é ele, é o anjo dele. Esse é o anjo dele, há duas expectativas de você interpretar isso. Primeiro, pode ser um ser celestial, um anjo que tinha alguma incumbência especial de guardar Pedro, talvez o anjo que foi lá libertá-lo da cadeia e de repente era parecido com Pedro, não sei, existe alguém que defende essa ideia. Eu sou mais que anjo aqui, é diferente do primeiro anjo que aparece lá, é o mensageiro dele. Era muito comum os apóstolos terem ali vários mensageiros, que termo que eu posso usar? Vários auxiliares, secretários, sei lá, né? Discípulos que estavam à volta aprendendo deles. Então eu acho que o termo anjo, anjo que aparece lá no começo,
É o anjo divino mesmo, que não tem asa e não tem auréola e etc. Pelo menos a Bíblia não fala que anjo tem asa. Os querubins, serafins, é outra instância, é outro tipo de ser celestial, é outra coisa. Então aqui parece-me que o primeiro é esse ser celestial e o segundo, quando eles falam é o anjo dele, eu penso que eles imaginaram que era algum mensageiro, porque a palavra ângelos, lá do grego, tem essa ideia, tanto para anjo, anjo do céu, quanto para mensageiro. Por exemplo, em Apocalipse, quando fala, escreve ao anjo da igreja de Filadélfia. Anjo ali não é o anjo, é o pastor da igreja, é o líder da igreja, é o presbítero, o bispo, ou seja, o líder daquela igreja que também é chamado de anjo, né? Veja, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil fala que o pastor é o anjo da igreja. Olha só, você toma cuidado, hein? Fala que o pastor é o anjo da igreja. Eu quero dar a flechada, assim. Não, não tem também, né? É mais a cultura da Grécia, né? Essa ideia de anjo que dá flechada. Não tem nada a ver com a Bíblia, não. É coisa tem nada a ver. Mas veja a incredulidade. O povo estava ali orando, Pedro aparece e eles, em vez de terem com a empregada ou observarem, verificarem, não, você é maluca ou é o mensageiro dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Né? Imagina, por mais que Pedro tivesse visto esse milagre, essa coisa, ele sabia que o pessoal estava procurando para matá-lo, né? Então ele é humano, acima de tudo, Pedro é humano. Ele não vai querer ficar dando sopa na rua ali, sabendo que o Herodes, a Agripa, queria matá-lo. Ele quer entrar logo, né? Então ele insiste. Finalmente eles abriram a porta e viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Lembra-me muito Tomé isso, sabe? Lembram-se de Tomé? Ah, Senhor, se eu não pôr a mão na tua mão e no teu lado, eu não vou acreditar. E Jesus falou, ô Tomé, porque vistes, crestes, né? Seja crente, não incrédulo. E fala, bem-aventurado é aqueles que não verão e crerão, né? Então, dá uma lição a Tomé. E agora aqui nós temos a igreja, parece que passando por esse momento de Tomé, na hora meio sem acreditar, né? E quando eles veem que realmente é Pedro e atestam isso, ficam espantados, maravilhados e com certeza envergonhados da incredulidade e também chateados e com certeza alguém teve que ir lá pedir desculpa para a empregada, né? Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Então pensemos o seguinte: por mais que ele tivesse vislumbrado todo aquele sobrenatural, ele acabou de fugir da cadeia e a pena era de morte. Então imagina o pessoal, ele vai acordar o vizinho, né? Ele falou, fala baixo, né? Deixa eu me esconder aí. Então é interessante o texto deixar escapar, né, essas coisinhas da natureza humana. Deus era com ele, Deus queria livrá-lo, mas ele é humano, então, fala baixo, deixa eu entrar logo, que eu acabei de sair da cadeia, né? Fugido da cadeia, apesar de ser preso injustamente. E mandou que contassem a Tiago. E aqui é o outro Tiago, né? Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Então, esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus Cristo. Não é o Tiago, filho de Zebedeu, que foi morto por Herodes. Então, nós temos aqui Herodes Agripa, que também não era nenhum dos outros Herodes, nem o Antipas, nem o Herodes o Grande. Então, esse Tiago aqui, agora do versículo 17, é o Tiago, irmão de Jesus Cristo. E também a Bíblia menciona Judas, irmão de Jesus Cristo, que não é Judas o Iscariotes. Então, quem é esse Tiago aqui? Esse Tiago é filho de José e Maria. José e Maria, a Maria concebeu Jesus de maneira virginal. Então, o Espírito Santo vem sobre Maria e ela fica grávida de Jesus Cristo, sendo virgem. Depois que nasce Jesus Cristo, ela e José vão ter uma vida normal de casados. Inclusive, vão ter as suas relações conjugais. Dessas relações conjugais, José e Maria têm outros filhos. Então, Maria não permaneceu virgem. E isso não altera o caráter dela em nada, né? A Bíblia fala que a bem-aventurada entre as mulheres, né? A Isabel fala isso, né? Você é bem-aventurada entre as mulheres. Então, em nada diminui Maria, nem tampouco José. Mas essa ideia
que Maria continuou virgem depois, não tem muita fundamentação, não. Principalmente para quem conhece um pouco da questão da consumação do casamento judaico e etc. Né? Então, quem que é esse Tiago? Filho de José e Maria. Irmão de Jesus. Ah, meio irmão de Jesus. Aí foi uma confusão. Não, porque Jesus é filho de Deus. Todo mundo sabe isso. Então não tem que ficar. Mas ele era filho de José e Maria. Quando ele era criança, quem ele chamava de pai, que chamava de mãe, era Maria e José. Então, Tiago aqui, irmão de Jesus. Então, você vai falar meio irmão, aí dá uma ideia, então, será que ele era adotado? Até se lembrar, não, mas Jesus é filho de Deus, aí não é filho de José, é um rolo. Mas Deus quis que ele nascesse naquela família. Então, enquanto mãe e pai terrenos, José e Maria configuravam os pais. Quem cuidou, quem ensinou foram eles. Então, esse Tiago aqui, irmão mais novo de Jesus. Não tenho problema quanto a isso. Também, se você é católico e acredita diferente disso, não fique ofendido, tá? Mas parece-me que, biblicamente, várias vezes, por vários, na família de Jesus, irmãos e irmãs aparecem para ter com ele, e parece que os termos gregos são muito claros ali, para dizer irmão de sangue, família de sangue. Então, e não fique escandalizado. Maria nem José são diminuídos, pelo contrário, né? Esta bênção de Maria poder ter tido outros filhos, que agora Tiago é um dos líderes da igreja de Jerusalém, isso foi um privilégio para essa mulher de Deus, tá? Então isso não diminui em nada o caráter dela, pelo contrário, enaltece. Então, se você discorda, né, também não fique chateado por esse motivo, né? A verdade é o que está na escritura, tá? Então esse Tiago aqui é o Tiago, filho de José e Maria. Que nós já derrubamos um dogma velho ainda, tá louco? Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Imagina o alvoroço. O homem estava trancado lá, com um monte de guarda, vigia, acorrentado aos outros dois soldados, e a hora que eles vêm, está tudo trancado, bonitinho, certinho, e o homem não está lá. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. E agora vem a parte triste do texto. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Um soldado, segundo a lei romana, um soldado que era encarregado de guardar um prisioneiro, se aquele prisioneiro escapasse, o soldado recebia a pena dele. Era o que a lei romana previa. Então, eu sou um soldado encarregado de guardar um prisioneiro e ele é sentenciado à morte. Se eu deixar que ele escape, eu sou morto no lugar dele. Se ele era sentenciado à prisão perpétua ou a trabalhos forçados, eu vou ter a pena dele passa para mim. Era o que a lei romana previa nesse sentido. Então fica claro que o intento de Agripa I, aqui chamado de Herodes, o intento dele era matar Pedro. E que parte? A parte triste do texto, né? A morte desses soldados que não tinham muito a ver com a circunstância, né? Mas Lucas quer ser fidedigno ao fato, então acaba registrando tudo. Então, assim, nós temos aqui mais uma parte do capítulo 12, falando de como Pedro sai da prisão. Eu fico maravilhado, né, de ver estas intervenções miraculosas de Deus, demonstrando o seu poder e a sua ação, dando, dando força, né, à comunicação do Evangelho por atos milagrosos. Descanso na soberania de Deus, sabendo que muitas vezes essas questões de vida ou morte, se não todas as vezes, estão nas mãos do Senhor. Tiago, irmão de João, foi morto, foi martirizado. Pedro foi poupado. E eu acho que isso deve nos dar uma humildade muito grande, né? Porque você poderia dizer, poxa, mas não poderia ter libertado Tiago também? Não, Deus não quis, mas quis libertar Pedro. Então a gente às vezes tem que nos submetermos, né? Nos humilharmos diante da sua poderosa mão e entendermos que Deus nos conduz melhor do que nós conseguimos imaginar. Se você acha que a maneira que Deus está cuidando de você não é o essencial, não é bom, então você está julgando que você é melhor do que Deus para cuidar das coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado disso, né? Então, se no momento que você acha que as coisas estão meio fora de controle, que de repente Deus não está fazendo como deveria fazer, então você está dizendo que você é melhor do que Deus para fazer o que ele faz. Então, muito cuidado, né, com esse tipo de atitude. E a lição da igreja, que é importante também, né?
Eles estavam orando, mas estavam tão incrédulos que não acreditaram na hora que Pedro estava à porta. Eu acho que é uma lição para a gente, né? Quando a gente ora e quando nós vivemos uma vida bíblica, quando as nossas atitudes são pautadas na Escritura, a gente tem que ter um pouco mais de convicção nas nossas orações, nas nossas práticas e etc. Né? Então, o pessoal que já estava orando, mas duvidando. Né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de convicção e firmeza no Senhor. Que esse texto abençoe a nossa vida. Então, vamos aos nossos motivos de oração. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, dá tempo. Bom, tenho aqui um pedido da dona Carmen. Oração pela minha família e amigos, especialmente pelos que passam por provas e desempregos. O seu Carmelito pede oração pela sua família, pede oração por ele e pela Marina, que é sua esposa, e para todos que estão doentes nos hospitais. A nossa irmã Letícia pede oração pela Maria Iderna, que está internada na UTI, né, em estado grave. Pede oração pelos seus filhos Leonardo e Luciano e pela sua irmã Maria de Lourdes. Nosso irmão Osni agradece pela família em Cristo Jesus, pelos livramentos, bênçãos e pela misericórdia de Deus. Então, esses são os pedidos que aqui aparecem, nós vamos orar. Senhor, nós intercedemos pela vida da dona Carmen e dos seus familiares. Pedimos a tua bênção sobre os que aqui estão, os que estão no Chile. Suplicamos, ó Pai, por todos que estão enfrentando problemas nesse momento, principalmente aqueles que estão desempregados, padecendo por problemas financeiros. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Colocamos diante do Senhor, pedindo a tua bênção sobre estes. Senhor, nós pedimos as tuas bênçãos também sobre a vida do nosso irmão Carmelito, da sua esposa Marina. Pedimos por toda a sua família, em especial, pedimos a cura de todos aqueles que estão doentes, internados nos hospitais. Que o Senhor tenha misericórdia, curando e restaurando a saúde. Pai, nós oramos pela vida da nossa irmã Letícia, pela vida do presbítero Ricardo. Em especial, nós pedimos pela vida da Maria Iderna, pela recuperação dela. Cremos que o Senhor pode operar um milagre e restaurar a sua saúde. Mas que seja feita a tua vontade, ó Pai. Faça o melhor para Maria Iderna. Abençoe também, ó Deus, o Leonardo e o Luciano e também a Maria de Lourdes, irmã da Maria Iderna. Toma nas tuas mãos toda essa família, cuidando e fortalecendo. Pai, nós esperamos um milagre no Senhor, mas mais uma vez nos submetemos à tua vontade. Pai, abençoe o diácono Osni, abençoe toda a sua família, abençoe a nossa irmã Valéria. Juntamente com eles, agradecemos pela família que temos, que é a igreja, por todo o livramento que o Senhor nos dá, pelas bênçãos derramadas e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por sempre ser um Deus tão bom conosco. Abençoe todos os irmãos e irmãs que estão assistindo a esta live. O Senhor sabe das suas necessidades, que o Senhor as abençoe, que o Senhor providencie tudo o que eles precisam e livre-os de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos mandar os nossos abraços. Boa noite, dona Zeni. Um abração para a senhora, para o seu Dino e para a Ana, em Xanxerê, Santa Catarina, né? Lá, oeste catarinense. Boa noite, dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Um grande abraço. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Priscila. Boa noite, Laura. Um grande abraço. Deus lhes abençoe. Obrigado, viu, Fabrício, pelo momento de canção. Boa noite, Gilberto Palharim. Um grande abraço para ti, para toda a família. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã de Itapema. Um grande abraço para ti. Deus lhe abençoe. Boa noite, Samuel. Boa noite, Ananda. Boa noite, Samanda.
São os nossos irmãos lá de Xanxerê, também no oeste catarinense. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, Lígia Soares. Um grande abraço para ti, para toda a família. Boa noite, seu Osias Costa. Que Deus lhe abençoe. Uma excelente noite. Boa noite, Solange, nossa amiga também lá de Xanxerê. Que Deus lhe abençoe, viu, Solange? Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Angélica. Deus lhe abençoe. Um grande abraço para ti, para toda a família. Boa noite, Claudete Bittencourt, nossa irmã também de Itapema. Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço. Boa noite, seu Carmelito Zimmermann. Boa noite, dona Marina. Que Deus lhes abençoe. Forte abraço. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Um abração para vocês também. Que Deus abençoe muito. Boa noite, Rose Andrade. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço para ti, para toda a família. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, irmã Valéria. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Bom. São os nominhos que aqui aparecem. Talvez você tenha comentado e não tenha aparecido. Acontece. Ou curtiu o nosso vídeo, né? Mas não comentou. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por participar, por assistir a nossa live. Nós devemos retornar às atividades presenciais agora em setembro. Então, nós vamos definir uma data e vamos definir os dias, horários, os protocolos de segurança que nós vamos adotar. Vamos seguir todas as portarias e determinações dos órgãos de saúde quanto à quantidade de pessoas, distanciamento social e etc. Tá? Então, é certo que nós retornaremos às atividades presenciais em setembro. Porém, ainda nós não temos uma data específica. Então, a todos os irmãos e irmãs, que eu sei que todos estão ansiosos, com muita vontade de voltar às atividades presenciais, amanhã à noite, depois da live, nós teremos uma reunião com o conselho da igreja para definirmos o dia e os dias de culto, horários, como que vai acontecer, enfim. Então, acredito que logo nós teremos notícias para vocês do dia e horário certinho e como que acontecerão os cultos presenciais. Então vamos orar por isso, né? Orar por esse nosso retorno às atividades presenciais da igreja, que devem ocorrer agora no mês de setembro. Então amanhã nós teremos uma reunião para tratar desse retorno e depois eu trarei todas as informações para vocês aqui no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, enfim, todos os meios possíveis de comunicação, etc. Tá? Mas orem por esse nosso retorno das atividades presenciais para que Deus nos abençoe. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor e nós voltamos amanhã às 20 horas com mais um estudo e com mais um momento de oração nas nossas lives Orais Sem Cessar. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, do Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Até amanhã.